Boa noite a todos. Vamos aguardar uns minutinhos, né? Até que todos se acheguem na sala para trabalharmos juntos mais uma vez as nossas reflexões, os nossos corações. Um minutinho para a gente fazer a prece, tá bom? Boa noite, Alexandre, Fátima, Carla. Boa noite, pessoal. Boa noite, Iraci, Rodrigo, Ana Paula, Ruth, boa noite, Ruth. Lígia, Adriana, ô Adriana, bom te ver, Marisa, Maria Inês, Zélia, Mônica, Célia, Elder, ô Elder, boa noite, meu amigo. Bom estar com vocês mais uma vez. Estamos aí longinho, né? Eu gosto de estar perto, pertinho de pele mesmo, né? Mas estamos perto de perispírito, eu acho, né? Ô, Ana, minha amiga, boa noite. Silvia, eu acho que a gente está perto de perispírito, né? Então vamos lá, vamos unir os nossos perispíritos agora. Deixa eu colocar só a música aqui para repetir. Se o som da música estiver atrapalhando, vocês me avisam, tá? Eriquinha, Robson, Luciana. Ô, pessoal, que bom ver vocês, hein? Vamos lá. Vamos para a nossa prece inicial, né? Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, sol de nossas almas, trazendo a todos nós tanta alegria com sua existência em nossas vidas, seu cuidado incessante. Querido Jesus, recebe, querido irmão, neste momento, as pérolas mais belas do nosso sentimento mais puro de amor por ti. Nós te agradecemos, querido Jesus, porque estás conosco a todo tempo, nos auxiliando a encontrarmos no caminho do amor a paz, o alívio, o mundo ditoso que todos nós queremos. Ampara-nos, Jesus, nesta noite, para que possamos, destas reflexões, sairmos fortalecidos para dar continuidade à nossa jornada e que possamos, Senhor Jesus, neste dia, compreender a luz que nos convida a emanar na terra. Que assim seja.
Bom, vamos lá, né, pessoal? Vou baixar um pouquinho aqui a música. Se atrapalhar, vocês me avisem, por favor, tá bem? Gente, hoje nós vamos trabalhar um trechinho do Evangelho de Mateus, está no capítulo 5, versículos 13, 14 em diante. Ali a gente consegue, 13, 14 e 15, a gente consegue trabalhar essa questão que nós vamos trabalhar hoje. Eu vou ler esse capítulo 5 do Evangelho de Mateus para vocês, tá? Então vamos lá. Antes de eu entrar na leitura, só para a gente situar onde está dentro desse, que momento está essa passagem que Jesus traz esse conhecimento para a gente. Jesus estava trazendo as bem-aventuranças para nós. Gente, eu consigo imaginar com profunda alegria no coração uma tarde se pondo, Jesus em meio à natureza, num ponto mais elevado, para que todos pudessem vê-lo, desde crianças, idosos, pessoas que precisavam estar sentadas o tempo inteiro, olhando para ele e ele trazendo para aquele grupo de espíritos desejosos de paz, de harmonia, desejosos de fraternidade, de solidariedade, uma mensagem de esperança e uma orientação de conduta. Porque foi assim que Jesus trouxe para a gente as bem-aventuranças e logo na sequência esse momento que nós vamos trabalhar hoje. Então eu fico imaginando e imagino como se nós estivéssemos vivendo esse momento de novo, porque nós estamos sedentos de paz. Nós estamos sedentos de amor verdadeiro, de troca de sentimentos. Nós estamos sedentos de solidariedade e fraternidade. E muito desejosos de romper as amarras do egoísmo que nos colocam em distanciamento, não só dos nossos irmãos, mas também de nós mesmos, da nossa própria essência enquanto espíritos, né? Então Jesus estava nesse momento em que ele está diante da multidão, falando sobre as bem-aventuranças, e na sequência ele vem e traz assim para a gente. No versículo 13 de Mateus, do capítulo 5, ele traz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha que interessante, né? Quando Jesus traz esta exortação de que brilhe a nossa luz, ele nos traz. Nós não vamos nem entrar hoje na questão das reflexões com relação ao sal, tá? Que também tem uma riqueza aí de conhecimento, mas que demandaria que a gente entrasse em estudos mais voltados à questão social, cultural da época e daquele povo, né? Então hoje nós vamos focar na luz. Que interessante, vamos focar na luz, né? E quando Jesus traz essa menção, ele traz assim para a gente, né? Que nós somos a luz do mundo. Nós somos. E não é possível esconder uma cidade que fosse edificada sobre um monte. Nós somos essa luz. Ele traz também que também não se acende uma luz para deixar ela debaixo de um alqueire, mas em cima, num velador, onde ela dá luz para todos, né? E que também ele continua na sequência dizendo para que nós possamos brilhar a nossa luz para que os homens, todos os homens,
vejam as nossas boas obras. E não para que nos glorifiquem, né? Mas para glorificar ao Pai que está nos céus. Então, olha a riqueza, né, que Jesus traz para a gente. Em primeiro lugar, vamos avaliar, então, do ponto de vista dos efeitos da luz, né? O que a luz proporciona para nós, né? A luz, ela dissipa as sombras, ela afasta as sombras. Quando nós estamos em sombras ou na escuridão, nós temos dificuldade de entender, de perceber onde estamos, de perceber a dimensão das coisas ao nosso redor, de perceber os riscos a que estamos submetidos, né? Quando nós estamos em escuridão, nós exigimos muito mais de outros sentidos nossos, porque o sentido da visão nos falta para medir o caminho a seguir, né? É interessante que Emmanuel traz assim que a luz, ela clareia os caminhos, ela varre as sombras, ela salva vidas. Mas aqui fica uma reflexão para a gente começar a pensar nisso, que é toda luz, como Emmanuel nos convida à reflexão no livro Fonte Viva, ela precisa de um combustível. Então a gente pensa assim numa candeia, né? A gente pensa ali né? Uma candeia que exige, por exemplo, querosene para que ela possa ser acesa, né? Ou até numa vela. Nós precisamos de um combustível para isso. Pensamos na luz elétrica, precisamos da eletricidade. Então, toda luz precisa de um combustível, né? E quando Jesus fala de combustível, quando Jesus fala de luz em nós, de que combustível ele falava, né? Qual combustível eu possuo para que eu possa consumir para que esta luz se acenda? Porque esse processo, né, de expandirmos a nossa luz, muitas vezes nos levou por um bom tempo ao equívoco de acreditar que não colocar a luz debaixo da candeia, mas sobre o alqueire, né? Não colocar a candeia, perdão, debaixo do alqueire, mas sobre o velador, né? É, para que a nossa luz brilhasse, nos trouxe o equívoco para muitos de nós de que nós devíamos sair por aí a todo canto pregando, né, falando, né, verbalizando a verdade, né, trouxe para a gente um equívoco ali de que nós precisaríamos estar por aí gritando e muitas vezes até violando consciências, violando asilos, entrando nas casas das pessoas e violando consciências para impor a nossa forma de entender Jesus, de entender a verdade, de entender a vida espiritual, né? Quando essa vida espiritual, ela é individual, né? É una, cada um tem um caminho próprio, uma, um passo próprio nesse relacionamento com o Criador, né? E a gente entrou nessa pregação sistemática acreditando que isso era cumprir o convite, né, o mandamento de Jesus de que não colocássemos a candeia debaixo do alqueire, né? A gente entrou nessa propaganda compulsória de crença. Mas Jesus, ele logo na sequência, ele nos coloca a chave para o entendimento do que seria esse processo, né? Esse combustível gasto por nós. Ele nos coloca que a nossa luz precisava resplandecer para que os homens, diante dos homens, para que eles possam ver a nossa boa obra, mas através da nossa boa obra, glorificar a Deus, porque tudo vem de Deus, né? Então, Jesus chama a nossa consciência às obras, não só as palavras. Com excelência, com efeito, evidentemente que as palavras são extremamente úteis.
a união das consciências nas reflexões são extremamente. A gente não dissiparia a sombra da ignorância sem a luz da palavra edificada no bem, sem a luz da palavra refletida na verdade, sem a luz do conhecimento trazido por Jesus. Então, nós precisamos, sim, é evidente que nós precisamos da palavra, né? Nós precisamos do amparo, para os irmãos, a fraternidade, isso é evidente. Mas sem o sacrifício desse combustível, porque quando nós falamos desse combustível, nós estamos falando de consumir este combustível, né? Nós estamos falando de consumir aquela querosene, aquele álcool, aquela vela, ou mesmo a eletricidade. Ela é consumida para que a luz venha à tona, né? Sem esse sacrifício desse consumo, nós não geramos luz efetivamente, né? Sem o consumo desta energia, desse combustível, né? E aí, Emmanuel nos leva a refletir no livro Fonte Viva, na lição 81, que chama Candeia Viva, ele nos leva a refletir que o que seria este combustível que nós possuímos. E ele nos traz a reflexão de que esse combustível é toda uma cadeia de possibilidades. Ele traz três elementos, né? Ele traz assim, que é possibilidade, recurso e vida. Esse é o nosso combustível. Interessante. Quando nós vamos pensando mais profundamente sobre isso, vamos destrinchar cada um deles possibilidade. O que é que eu tenho possibilidade de fazer? Né? Então, assim, não só a palavra, mas o que é que eu tenho possibilidade? Quais são as possibilidades que eu tenho de ser útil hoje? E útil não somente a mim, mas útil ao mundo onde eu estou inserido, para que eu glorifique a Deus. Então, quando eu estou, por exemplo, dentro de um relacionamento com alguém, dentro de um diálogo, eu tenho a possibilidade de ser tolerante. Eu tenho a possibilidade de compreender o universo de sentimentos que envolve aquele espírito que se relaciona comigo. Eu tenho a possibilidade de compreender que muito daquilo que às vezes eu enxergo de mal e que me leva ao julgamento do comportamento do outro, está mais ligado à minha própria concepção e percepção do mundo diante das minhas experiências pregressas, diante do conjunto da minha educação familiar nessa existência e em outras, né? Do que propriamente numa vileza ou numa torpeza que me tire da possibilidade de perdoar, compreender, tolerar. Quando eu estou diante de alguém que tem fome, eu tenho possibilidade também de entregar um pão, né? Quando eu estou diante de alguém que está adoecido, eu tenho a possibilidade de socorrê-lo, seja levando a algum médico, a alguém, ou seja, cuidando e velando das noites desta pessoa, ou até através de uma prece. Quando eu estou diante dos tormentos obsessivos de alguém, eu tenho a possibilidade de rogar a Deus e aos amigos espirituais que o assista, né? Quantas possibilidades abrem para cada um de nós todos os dias, para que nós possamos gastar, sacrificar este combustível dos meus recursos, dos nossos recursos, em prol dos outros.
quantas possibilidades eu tenho. Quantas possibilidades eu tenho, desde pequenas coisas como parabenizar alguém, elogiar alguém por um trabalho bem desenvolvido, de observar a beleza num ente querido. E muitas vezes eu deixo essas possibilidades passarem porque eu fico envolvido na névoa do egoísmo. Emmanuel tem uma definição muito interessante de egoísmo, que ele nos traz que o egoísmo é o apego ao bem próprio. Né? Então, é o apego ao bem, porque o bem próprio todos nós precisamos buscar e devemos. Isso está ligado ao próprio instinto de conservação, isso está ligado à própria natureza que Deus nos deu para que a gente pudesse se conservar, para que a gente pudesse se proteger, né? Mantermos-nos em paz, em equilíbrio orgânico, em saúde. Jesus nos convida: amai ao vosso próximo como a vós mesmos, né? Então, o bem próprio não tem problema nenhum em ser objetivado pelo espírito. Nós precisamos buscar o bem próprio. O egoísmo, ele não é a busca pelo bem próprio, ele é o apego ao bem próprio. Então, quando nós estamos na esfera do egoísmo, nós temos um apego tão grande a este bem próprio que não admitimos de maneira alguma qualquer sacrifício desse bem próprio quando o sacrifício é necessário para que haja um bem comum, coletivo. Esse é o egoísmo. Nesses tempos de coronavírus, né, eu tenho refletido muito sobre algumas coisas, né? Eu tenho observado que há pessoas que estão efetivamente passando por dificuldades financeiras e que justifica, e é muito justo, inclusive, todos nós devemos nos apoiar, que ela peça a redução das suas despesas, a revisão de determinadas contas, de determinados compromissos, mensalidades escolares, eh, parcelas habitacionais de financiamento de casa, de carro, né? Financiamento do carro, os compromissos que nós assumimos em tempos diferentes e surpreendidos pela pandemia, nós estamos com recursos muito reduzidos. É natural que quando nós estamos numa situação onde houve um decréscimo do patrimônio, da renda, natural que a gente tente renegociar, tente reduzir essas despesas, né? E isso muito justo, muito justo. E quem tiver a possibilidade, precisa sim renegociar para amparar aquele que está numa situação onde ele precisa disso. Ou seja, na possibilidade, devemos agir, não é? Bom, mas em contrapartida, sob o império do egoísmo, desse ego, né, de satisfazer, esse apego de satisfazer o bem próprio, muitos de nós têm se aproveitado, se valido da pandemia para vantagens que não são necessárias. Quantas pessoas têm pedido, e eu tenho acompanhado isso, pedido a redução de suas contas, apesar de não ter tido redução de seus vencimentos? Sem pensar na cadeia de efeitos desta redução, que muitas vezes chega a um dos nossos irmãos que é o mais enfraquecido, que lá na ponta da cadeia demanda um trabalho que muitas vezes não é formal, não é registrado, não tem rendimentos fixos. Quantas vezes nós passamos pelo império do ego, agora querendo satisfazer um interesse pessoal só, porque nós não estamos precisando disso, e não pensamos que no fim daquela cadeia nós atingimos um irmão que está em condição mais difícil. Então, um exemplo, né? Um exemplo prático, só para a gente traduzir isso no cotidiano prático, né? É,
uma pessoa que, por exemplo, tenha rendimentos que não foram afetados, por alguma razão, os rendimentos dele permanecem os mesmos, né? Tá algum trabalhador de serviço essencial que não é interrompido, ele permanece em atividade, permanece com a integralidade dos seus rendimentos. Ele, como ele permanece com a integralidade dos seus rendimentos, é natural que ele permaneça honrando integralmente os compromissos anteriormente assumidos, né? Mas ele pensa, por exemplo, assim: eu vou pedir o desconto da mensalidade escolar do meu filho, porque o meu filho estuda ali na escolinha, né? E a escolinha, né? Eu pago 1.000, mas eu posso pagar 700. Eu vou pedir uma redução aproveitando desse momento. E aí ele vem e pede essa redução. Às vezes aquela empresa concede essa redução ou concede algumas outras eh, ideias ali que venham atender de alguma forma o seu consumidor. Mas em contrapartida, ela também precisa, esse empreendedor também precisa honrar seus compromissos. Ele tem os seus funcionários para pagar, os professores, ele tem o prédio muitas vezes alugado, ele tem as contas. E às vezes, né, ele também vai pensar assim: bom, então eu estou sofrendo um decréscimo, agora eu também preciso rever como eu vou administrar agora o que entra, porque eu tenho que honrar. E muitas vezes ele vai demitir quem? Às vezes ele vai demitir, ou ele vai escolher alguém para demitir, ele precisa ter a manutenção de aulas online, por exemplo. Vamos imaginar uma situação assim. Aí ele vai pensar em demitir um funcionário para diminuir a despesa mensal, uma vez que está diminuindo a entrada. Aí ele vai demitir, bom, vamos demitir aqui esse senhor, que é o jardineiro, que vem aqui na escola uma vez por semana dar manutenção no jardim, né? Vamos demitir aqui a nossa auxiliar de limpeza. Então, esses profissionais ficam sem o rendimento e vão estar na dependência de um auxílio governamental que fica muito, muito, muito aquém daquilo que seria minimamente indispensável para uma sobrevivência digna. Então, nesse. Olha como é complexo e ao mesmo tempo simples, né? Nesse exemplo simples que eu estou trazendo, a gente consegue perceber que existe a possibilidade de simplesmente honrarmos os nossos compromissos na medida das nossas possibilidades. E não se aproveitar do momento, mas muitos vêm se aproveitando. Né? A gente vem ouvindo noticiários de auxílio governamental está sendo equivocadamente fornecido para pessoas que não tinham necessidade de recebê-lo, que não preenchiam os requisitos. Enfim, nós perdemos, deixamos de brilhar a nossa luz ali pelo império do egoísmo, desse apego ao bem próprio. E esse bem próprio, ele não tem fim, não tem fim, né? Eu sempre vou querer mais para mim, para mim, para mim, e deixo de brilhar a minha luz. Então, quando Emmanuel fala que esse combustível que nós possuímos se revela nessas possibilidades, o que é que eu posso fazer? Ele descortina um universo gigantesco de possibilidade de iluminar onde estejamos. A luz, ela tem uma. Quando Jesus fala sobre a luz, ele usa uma alegoria ali, um objeto de exemplo para nós, muito, muito próprio, né? Muito adequado, porque nós podemos estar diante de uma sala escura, bem escura, grande, pode ser uma sala grande, com bastante escuridão. Se a gente acender uma velinha pequena, uma fagulhazinha de vela, um foguinho, nós dissipamos uma boa parte da escuridão e já conseguimos caminhar ali. Então a luz, ela tem essa capacidade de iluminar o meio, de revelar, né? De trazer a capacidade, ampliar a capacidade de discernir,
de onde andar, de como andar, de trazer segurança, né? Ela traz essa segurança, ela salva vidas, como Emmanuel fala, né? E aí, quando Emmanuel fala de recursos, né? Que recursos eu possuo? E como eu tenho utilizado desses recursos? Nós fizemos uma reflexão com os jovens no sábado, nesses últimos sábados de evangelização, onde nós conversamos dentro da evangelização do Irmã Francisca, em Sorocaba, né? Se tiver alguém assistindo de outra cidade, lá nós trabalhamos com evangelização de jovens, né? Temos uma equipe bem legal e os jovens são maravilhosos. E nós refletimos com os jovens, né? eh, falando desses recursos, né? O quantos recursos nós possuímos que nós podemos fazer o bem, que nós podemos utilizar neste momento. Quantos recursos a gente possui que são tão simples, como por exemplo assim, e que às vezes a gente não percebe, porque está apegado, né? É, roupas. O inverno está chegando. Quantas pessoas precisam de roupas? Como é que nós vamos fazer agora? A necessidade das roupas de inverno, elas não acabaram porque o coronavírus veio, porque o isolamento se impôs, né? Então, eu tenho um celular, eu tenho uma internet, eu tenho rede de amigos. Como nós podemos chegar até quem precisa, mantendo preservando a nossa integridade? E muitas vezes a gente não percebe o tanto de recurso que tem, porque nós comentamos, por exemplo, sobre as roupas. Se nós abrirmos o guarda-roupa hoje, olharmos a quantidade de roupas que nós temos, imaginem que a gente não vá comprar mais nenhuma roupa daqui para frente. A gente vai usar só as roupas que tem, né? Se a roupa abrir um furinho, a gente vai colocar um remendo, tá? A gente vai deixar de usar essa roupa só quando ela realmente estiver absolutamente rota e impossível de nos cobrir o corpo físico, tá? Considerando essa premissa de utilizarmos ao máximo essa roupa, quanto tempo nós teremos roupa garantida para o nosso corpo físico? Esses dias atrás eu encontrei dentro do meu guarda-roupa, inclusive passei para frente já agora, né? Mas eu encontrei dentro do meu guarda-roupa uma calça pantalona que eu comprei e usei no aniversário de 1 ano da minha filha mais velha. Minha filha mais velha tem 26 anos. Então essa calça durou 25 anos e eu ainda passei ela para frente. É lógico que ela teve ali alguns momentos em que eu precisei dar uma costuradinha e tal, mas ela estava plenamente usada, possível de ser usada, absolutamente útil. E quantas vezes a gente entra em sofrimento, apesar de ter um guarda-roupa repleto de roupas, porque a gente fala assim: ai, mas com que roupa eu vou? Ai, tô sem roupa, né? A gente não percebe muitas vezes os recursos que tem, porque estamos nessa névoa, né, do egoísmo, que impede que brilhe a nossa luz para que a gente consiga perceber a dimensão das coisas à nossa volta. Ficamos nessa sombra, nessa escuridão, né? E o Emmanuel, por fim, ele fala da vida, que nós possuímos a própria vida para brilharmos, para servirmos aos outros. Olha, gente, eu vou comentar com vocês uma experiência mediúnica que eu tive, que é o seguinte: uma senhora apareceu para mim me pedindo ajuda. E ela se revelou para mim mediunicamente vestindo uma camiseta muito simples e um shorts. Aquelas roupas que a gente costuma usar em casa, sabe, para fazer limpeza, para ficar à vontade, roupas muito de casa mesmo, né? Ela se apresentou assim para mim e me disse assim: era começo de noite, quando eu me senti mal e fui levada às pressas para o hospital. E quando eu cheguei lá no hospital, logo eu perdi a consciência. E agora estou aqui. Ela tinha consciência que havia desencarnado e ela me disse assim: agora estou aqui. Não tive tempo de me despedir de ninguém.
Não tive tempo de reafirmar o meu amor para as pessoas que são importantes para mim. Eu não tive esse tempo, né? Então, quando ela se revelou para mim, me passou todas essas informações, eu a convidei para que fizéssemos uma prece e pedíssemos o socorro de Deus, né? Porque o que que eu poderia fazer ali? Eu poderia tão pouco. A única coisa que eu poderia, que daí seria interessante, seria orarmos juntas, né? Porque nós duas somos tão parecidas, né? Quantas vezes eu também deixo de perceber um filho, um pôr do sol, o sorriso do esposo, a fartura da mesa, e de agradecer a Deus. Não agradecer a Deus porque Ele me dá o bem, porque eu também devo agradecer a Deus pelos sofrimentos e pelas dificuldades. Porque nesses momentos de dificuldade, se descortina diante de mim mesmo aquilo que eu possuo de recursos e o que eu não possuo. Os recursos que eu tenho para oferecer aos meus irmãos, as possibilidades que eu posso utilizar esse recurso e os recursos que eu não tenho, que é onde eu devo engendrar todos os meus esforços para conquistar, através da utilização dos meus recursos no trabalho no bem pelos outros. Né? Então, quantas vezes eu também deixo de perceber a beleza das flores que florescem num vasinho dentro de casa, a gratidão pelo pão, o próprio organismo que funciona tão bem. Nós estamos aqui hoje, né, conversando. Olha, meu coração está batendo, pulsando, né, fluindo a corrente sanguínea no meu organismo físico. Os meus pulmões estão respirando, oxigenando o meu corpo. Os meus rins estão filtrando. Os meus intestinos absorvendo, meu estômago absorvendo os recursos alimentares que trazem esse influxo de vida, de manutenção da vida física. Né? E quantas vezes eu não percebo esses recursos? Então, quando eu vi a dor dessa irmãzinha, significou para mim uma oportunidade de aprendizado gigantesca. E eu me recordo que nesse dia, inclusive, eu fui no quarto da minha filha mais nova, que ainda mora comigo, que tem hoje 20 anos, né? E eu fui na cama dela para dar um beijo de boa noite. E eu fiquei observando cada pedacinho do rostinho dela, a sobrancelha, o formato do olhinho. Olhei a nuca dela e pensei, ainda comentei com ela, falei, filha, que coisa. Eu conheço a sua nuca melhor que você, porque eu vejo a sua nuca, você não vê, né? Então, olhei para ela e pensei, puxa, que legal que eu tô aqui com você hoje, porque eu poderia estar sedenta de te dar um beijo de boa noite. E você dizer boa noite, mamãe, mas eu estar desencarnada. E aí, esperando a que você também, no seu tempo, volte para o mundo espiritual para me encontrar e a gente possa se abraçar e beijar de novo, se isso for da vontade do nosso Pai. Então, quantos recursos nós possuímos e que precisamos aproveitar porque brilhar a nossa luz é a nossa obra, é através da nossa obra. Não colocar a candeia debaixo do alqueire não são as palavras que devem ser esparramadas ao vento apenas, mas é essa vivência de testificar a existência da misericórdia e do amor divino, infinitos e em toda parte, refletindo em nós, em mim, né? Refletindo em mim. Jesus,
quando veio ao mundo ter conosco na matéria física, foi luz o tempo todo. Não pelas pregações apenas, porque isso fazia parte da missão dele, mas pela vivência de amor o tempo inteiro. Em nenhum momento ele julgou, ele condenou, ele perseguiu, ele exigiu. Ele foi amor o tempo inteiro. Ele foi luz, nos dando o exemplo disso. Nos dando o exemplo de que auxiliar o próximo não exige grandes recursos econômicos. Não é desses recursos econômicos só que nós estamos falando, evidentemente que eles são ótimos. Nesse tempo de pandemia, eu tenho às vezes 2 sacos de arroz e o outro não tem nenhum, eu divido com o meu irmão. E se hoje eu preciso pedir descontos, preciso pedir ajuda, vamos viver com alegria este momento, porque essa ajuda sempre chega e graças a Deus nós podemos encontrar irmãos fraternos com o auxílio dos espíritos amigos que estão a todo tempo intuindo e iluminando pensamentos de um e de outro, para que essa fraternidade se estenda na terra. E se eu estou num tempo em que tenho 2 sacos de arroz, que um sirva para saciar a fome de alguém. São esses recursos que nós possuímos, desde a roupa, desde o alimento, desde a paciência, desde o diálogo, desde o silêncio, uma palavra amiga, uma prece por alguém. É assim que nós brilhamos a nossa luz. É assim que nós consumimos este combustível de vida, que nós vivemos uma vida não só para nós, que vivemos uma vida para o mundo, para a fraternidade. Porque, meus irmãos, se nós vivermos como nos convida o Cristo, em harmonia, em união, respeitando as liberdades de consciência, liberdades de pensamento, saciando a fome do corpo, a fome de amor, a fome de compreensão, a fome de entendimento. Se nós vivermos assim, nós vamos encontrar o paraíso na terra. Não é exigindo das autoridades, nem exigindo do outro, é exigindo de nós. Que nós usemos os nossos recursos, que a gente consiga sair da névoa do egoísmo, que nos faz permanecer apegados a este bem próprio, que saibamos ceder e sacrificar em prol do bem de todos. Assim, um dia, gente, a gente vai conseguir ver na Terra a abundância que existe, porque na Terra tem comida para todo mundo, tem moradia para todo mundo, tem recurso para todo mundo. Se existe fome, é porque ainda existe sombra. E essas sombras não são dos outros, são nossas mesmo. Porque quando nós brilharmos a nossa luz, nós dissiparemos uma multidão de escuridão. Que brilhe a vossa luz, brilhe a nossa luz, como nos convidou Jesus. Vamos então aos nossos momentos finais. Vamos fazer uma prece para agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos, de refletirmos juntos. E que esse momento de claridade permaneça em nós. Querido Jesus, seguindo os teus passos de luz, Senhor, sentimos um desejo que toma o nosso corpo, o nosso coração, de sermos luz também.
Sabemos, Senhor, dos sacrifícios, das renúncias que este tempo novo exige de nós. Já sabemos, Jesus, que muitas vezes não seremos compreendidos. Sabemos que seremos tomados a conta de desajustados pelo mundo físico de hoje, pelas regras sociais, pelos pensamentos que ainda dormitam no ego, no egoísmo. Sabemos, Senhor Jesus, hoje, que há de se consumir o nosso combustível para que possamos brilhar a nossa luz. Mas, Senhor Jesus, já desejamos profundamente que o Senhor tome todas as fibras do nosso coração, que encontre morada em nós, porque não somos nós que estamos desprovidos do amor de Deus ou da luz do alto, mas nós nos afastamos e agora queremos abrir as portas do nosso coração. Ampara-nos, Senhor Jesus, para que possamos ter forças de vencer o homem velho, fazendo renascer com o combustível da verdade e do teu amor infinito, o homem novo para um mundo novo. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a alcançarmos, como nosso exemplo maior, Paulo de Tarso, um momento em que possamos dizer que já não somos nós mais quem vivemos, mas o Cristo Jesus que vive em nós. Ajuda-nos, Jesus, a que o mundo reconheça a luz pelas nossas obras e, através delas, que glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Obrigada, Kardec, pelo teu trabalho, pela tua obra, que hoje nos desperta para a verdade. Obrigada, Senhor, Pai que está nos céus. E pedimos a tua bênção para encerrarmos os trabalhos de hoje. Que assim seja. Muito obrigada, pessoal. Desculpem aí, me emocionei bastante hoje com as nossas reflexões. Fiquem na paz de Jesus. Nos encontramos em breve mais uma vez. Fiquem com Deus. Abraço e um beijo caloroso. Até logo.